Bem-vindos ao curso completo de pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como criar um plano de aula. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, pessoal, hoje vamos aprender como criar um plano de aula. Aí, para isso, eu montei aqui o slide e eu vou explicar para vocês passo a passo como fazer um plano de aula. Mas, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a importância de criar um plano de aula, né? No primeiro tópico, temos, ao criar um plano de aula, o professor se prepara para os alunos. O que isso significa? Quando eu crio um plano de aula, isso me ajuda a me orientar em relação à aula que eu vou dar aos alunos. Fica um pouco difícil chegar na sala de aula sem ter um plano de aula e você fica meio perdido, sem saber o que você vai aplicar para o aluno. Então, o plano de aula ele é super importante, tanto para os docentes mais antigos, como para os que estão iniciando, que estão no começo da carreira e não tem tanta prática assim quando entra numa sala de aula. No segundo tópico temos, não fica perdido se perguntando o que era mesmo que eu iria ensinar? Então, o plano de aula ele ajuda você a se lembrar também, porque às vezes é tanto conteúdo, às vezes, principalmente professores especialistas que têm mais de uma classe, às vezes isso dificulta um pouco. Quando você entra na sala de aula, você se esquece, não se lembra o que você iria aplicar naquela classe. Então, se você é professor de mais de uma disciplina, é legal ter um plano de aula. Por quê? Para você se orientar e se lembrar do que você vai aplicar para os alunos. No terceiro tópico temos, tem maior controle sobre a aula. Quando você cria um plano de aula, não somente você vai saber que conteúdo você vai aplicar, quanto também você vai saber administrar maior o tempo da aula, porque suponhamos que para o plano de aula você propôs 3 atividades naquele dia. Então, com isso você já sabe se programar para durante, suponha que seja uma aula de 3 horas e meia. Nessas 3 horas e meia você vai dividir o tempo para você aplicar essas 3 atividades, então isso facilita bastante também. No 4, fala sobre melhor aproveitamento de tempo de aula, que é o que já foi dito no terceiro tópico também. Você programa melhor a sua aula, você consegue aproveitar melhor o tempo e ter maior controle da aula. No quinto tópico fala um mapa orientador de todos os procedimentos dos conteúdos propostos para aquele dia, que é o que já foi dito, né? E aqui eu coloquei uma observação. O plano de aula é uma ferramenta muito importante que nos orienta em como devemos conduzir a aula. Então, de forma geral, o que é o plano de aula? O plano de aula ajuda você ter em mente o que você vai aplicar na aula, que conteúdo, como você vai avaliar os alunos, o tempo que eu vou gastar mais ou menos para cada atividade. Então o plano de aula ele envolve tudo isso. E aí agora vamos na prática. Qual que é a estrutura de um plano de aula simples? Lembrando que um plano de aula ele não tem uma estrutura definida, só vai entrar isso, isso e aquilo, não. Tem pessoas que acrescentam coisas a mais no plano de aula, mas vamos se dizer que um plano de aula simples, ele vai ter o quê? No caso, ele vai estipular o ano, se essa aula vai ser para primeiro ano, segundo, terceiro, o tema vai ser sobre matemática, sobre raciocínio lógico, vai ser leitura e escrita, então você vai estipular o tema. Nos objetivos, o que eu vou colocar? Se a minha aula vai ser sobre leitura e escrita, quais os objetivos? Desenvolver a leitura e escrita, reconhecimento das letras. Então, você vai colocar lá nos objetivos o que você pretende que o aluno aprenda, o que ele consiga desenvolver nessa aula. No conteúdo programático, o que é o conteúdo programático? Ele se trata do que vai ter na aula. Vai ter um jogo, vai ter uma história, um poema, uma roda de conversa. Materiais utilizados.
Os materiais utilizados é o que? Eu vou usar uma historinha, livro, recortes, revista. O que eu vou utilizar nesta aula? Metodologia. Como eu vou desenvolver essa aula? Isso é a metodologia. Avaliação. A avaliação se trata de como eu vou avaliar o aluno. Lembrando que a avaliação de um plano de aula não é simplesmente uma prova, um exame, não é isso. A avaliação se trata do desenvolvimento geral do aluno. Se ele está interagindo com os colegas, ele está conseguindo desenvolver a proposta, está conseguindo compreender o desenrolamento das atividades. Então, você vai avaliar tudo isso. E referências. Referências só vai entrar nesse plano de aula se você realmente pegar um conteúdo de terceiros, de um site, de outra pessoa. Aí você vai ter que colocar as referências de todo o conteúdo. Por exemplo, esse plano de aula que eu vou mostrar para vocês, eu criei ele. Então, suponhamos que você fosse usar o meu plano de aula, as referências seriam o site cursocompletodpedagogia.com. Então, você iria colocar nas referências que você pegou esta aula de um site. Então, vamos para o plano de aula na prática agora. Eu tenho aqui um exemplo de plano de aula para educação infantil. Aí eu coloquei aqui no tema a importância de uma alimentação equilibrada. Então, o tema da aula aqui é a importância de uma alimentação equilibrada. O ano que eu estipulei, estágios 1 e 2 da educação infantil. E na introdução, isso daqui é uma coisa que é opcional, não é obrigatório você colocar a introdução no plano de aula, mas eu coloquei aqui. Ao falar com as crianças a respeito da importância da alimentação e seus impactos na saúde, reforçamos uma postura reflexiva a respeito dos cuidados que devemos ter com a saúde. Então, nesse plano de aula, eu vou falar sobre a importância de uma boa alimentação. Nos objetivos, lembrando que nos objetivos eu sempre vou usar o verbo no infinitivo. Eu vou usar possibilitar. Então, aqui nos objetivos, sempre verbo no infinitivo. E aí eu coloquei o que nos objetivos? Possibilitar que as crianças compreendam a importância de uma boa alimentação. Reconhecer que o consumo exagerado de industrializados pode acarretar em problemas de saúde. Explorar os diversos tipos de alimentos que são saudáveis e que devem fazer parte do cardápio em seu dia a dia. E, por último, ampliar a capacidade de selecionar os bons alimentos para consumo. Qual é o meu objetivo neste plano de aula? Que as crianças compreendam a importância de uma boa alimentação. Elas devem entender que tem alimentos que, se eu comer demais, vai fazer mal, que não vai ser saudável. Reconhecer que não comer de forma correta vai acarretar em problemas de saúde. Também vamos explorar neste plano de aulas diversos tipos de alimentos, quais são saudáveis, quais não são, quais eu tenho que tirar um pouquinho, posso comer sempre, e ampliar a capacidade delas reconhecerem que alimento escolher. Esse alimento aqui vai me fazer bem, vai ser bom para tal coisa. Então, esse plano de aula é esse propósito que eu tenho aqui nos objetivos. Conteúdo programático, aí já entra a questão. Qual é o conteúdo que eu vou usar para desenvolver tudo aquilo lá nos objetivos? Leitura do livro Não Gosto de Salada. É um livro que fala sobre uma pessoa que não gosta de salada, uma criança. Como que eu vou trabalhar o livro Não Gosto de Salada? Eu vou fazer uma roda de conversa, que é o segundo tópico que temos aqui abaixo. Vamos contar a história para as crianças e, com isso, vamos fazer depois uma roda de conversa, vamos ver com elas o que elas acham sobre essa história, elas concordam? Depois que todo mundo conversar e falar o que acha, temos fotos e imagens de diversos tipos de alimentos industrializados e naturais, os orgânicos, os que vêm de plantações, e perguntar para elas quais vocês acham melhores, qual que faz bem para a saúde. O industrializado faz bem para a saúde? É legal comer isso todo dia? Então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar com as crianças. Por último, temos a proposta de desenho. No caso, pedir para as crianças desenharem um alimento que ela mais gosta e um que ela não gosta. E depois, o que também dá para fazer com esses desenhos? Dá para ir chamando na frente as crianças, né? Uma por uma, e mostrar o desenho e falar, esse aqui.
Esse é o que você mais gosta, mas ele é saudável? E esse aqui que você não gosta, ele é saudável? E aí isso vai retomar todas as outras coisas que foram realizadas na aula, toda a conversa, elas vão se lembrar, vão assimilar toda a roda de conversa com a história e conseguir compreender e interiorizar esses conhecimentos. E dos materiais utilizados, temos aqui a folha sulfite, lápis de escrever e lápis de cor. Por quê? Nessa aula vai só usar a história, né, o livro. Vamos ter a roda de conversa e o desenho. O desenho, no caso, só vai realmente utilizar a folha sulfite, lápis de escrever e lápis de cor. Na metodologia, meio que já foi dito, né, anteriormente. Mas aqui a metodologia ela vai falar passo a passo como que eu vou desenrolar essa aula. O que eu vou fazer primeiro, no caso, a primeira coisa seria a leitura do livro, com a roda de conversa. Após a leitura, conversar com as crianças. E no final, a proposta do desenho. A avaliação, como que eu vou avaliar todo o desenrolar da aula? Essa avaliação não se trata de prova, exame, não. É uma avaliação do que está ocorrendo durante a aula. Quais os pontos que eu vou avaliar com este plano de aula que eu propus? Eu vou avaliar a participação dos alunos em meio à história e à roda de conversa, a interação das crianças e a exposição de suas ideias frente ao tema proposto. Eu vou avaliar o que elas sabem sobre o assunto, o que elas conseguiram entender sobre o assunto e o que elas aprenderam com todo o assunto que foi proposto. A troca de informação entre elas, entre os professores e os alunos. Então, isso a gente vai avaliando tudo, desde a interação até a produção da atividade, desenrolar de toda a aula. Qual o ponto de vista das crianças após falar sobre a importância dos alimentos? Qual o ponto de vista que elas possuem, no caso, tanto antes quanto depois? Então, a gente avalia sempre a reação da criança. Quando a gente propõe uma atividade, a gente sabe se é novidade para elas ou não. E se elas já possuem, elas vão falar, mas para mim esse assunto da alimentação é assim. Se elas não souberem, elas vão falar, eu não sabia disso, mas por que tal coisa? Ela vai perguntar. Então, tudo isso a gente tem que observar e ir avaliando durante a aula. E depois de toda a aula, também dá para finalizar com uma pequena conversa, né? Para saber o que elas entenderam, o que vocês acharam dessa aula. Então, isso é muito importante. Observações. Isso não é obrigatório, mas no caso aqui eu coloquei as observações. No caso eu coloquei, além de todos esses fatores analisados, temos em mente que todas as atividades propostas nesse plano de aula contribuem para que as crianças interajam entre si, se socializando e que pensem e reflitam sobre questões do cotidiano. Então eu trouxe uma coisa do cotidiano, a alimentação, uma coisa muito simples, mas que é muito importante para as crianças. E, além disso, a proposta do desenho contribui para que as crianças aprimorem sua coordenação motora fina, sua criatividade ao realizar os desenhos e o uso da percepção abstrata em relação aos conhecimentos armazenados sobre um determinado objeto em sua mente. O que é, no caso, a criatividade e o uso da percepção abstrata aqui? No caso, a criança ela gosta de comer maçã. Então, estamos falando sobre alimentação. E ela gosta de comer maçã. Se eu desenho uma maçã, ou ela desenha uma maçã na folha, é uma maçã abstrata, ela não é de verdade. E isso é interessante, você fazer com que a criança puxe na mente dela uma informação de algo concreto e transforme ele em abstrato. Ela está usando a lembrança de algo que ela conhece e está passando para o desenho. Então isso é muito interessante, ela vai estar usando a percepção abstrata dela, os conhecimentos que ela armazena na sua mente e também a criatividade. Ela vai poder até fazer uma releitura, de repente ela não vai fazer uma maçã igual a que a gente vê, então isso vai trabalhar muito a criatividade, a coordenação motora fina. Então, no geral, isso é muito legal. E é isso, pessoal, o plano de aula é basicamente isso. Você pode colocar algumas coisas que você acha importante no plano de aula, algumas observações, então fica ao critério de cada um, mas basicamente o plano de aula simples, ele tem esses tópicos que eu mencionei aqui para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.